Paz do Senhor, povo de Deus, a paz de Cristo a todos os alunos do curso básico em Teologia do Instituto Bíblico Aleph de Pesquisas, aqui, Pastor Jefferson. É com muita alegria no meu coração que a gente está dando continuidade a este assunto que é de muita importância, que é o panorama do Antigo Testamento. É importante porque é necessário aprendermos, né, sobre os livros do Antigo Testamento, e já tivemos duas aulas, e esses assuntos são um tanto quanto extensos, mas a gente é necessário para acrescentar o entendimento dos livros, para uma boa composição, de uma boa compreensão bíblica, né? Porque a gente sabe que a Bíblia, no seu Antigo Testamento, ele tem a sua natureza, a sua essência do conceito judaico, porém, isso traz para a igreja uma visão em torno da relação de Deus com o seu povo em Cristo Jesus. Então, nós temos no Antigo Testamento uma referência dentro de uma consolidação no Novo Testamento. É claro que o Antigo Testamento ele não possui uma relevância dentro dos seus valores literais, no que correspondem à liturgia, no que correspondem ao culto, no que corresponde ao modus operandi, né, em relação a essa forma de relacionamento com Deus, porque entendemos que, segundo o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, tudo isso remete a uma figura, a uma projeção do que foi consolidado em Cristo. Então é importante entendermos que por que eu preciso estudar o Antigo Testamento? Para que eu compreenda o Novo. Não tem como eu gerar uma compreensão do Novo Testamento sem que eu extraia do Antigo Testamento esses fundamentos, né? Não tem como, por exemplo, eu compreender a importância do sacrifício de Cristo sem que eu entenda a importância do sacrifício no Antigo Testamento. Os conceitos acerca da salvação, eles vêm do Antigo Testamento, dentro de um corpo diferente no Novo, mas o seu fundamento e seus valores são os mesmos, ok? Então, o texto de Hebreus capítulo 9, por exemplo, vai fazer menção do sacrifício de animais, que pelo qual não vem a satisfazer aquilo que remete ao conceito de salvação. E por isso Cristo deu a sua própria vida como um sacrifício único e verdadeiro e nos alcançou. E esse conceito todo nós conseguimos adquirir através de um estudo dos livros do Antigo Testamento. Então, recapitulando aqui, nós nas últimas aulas aprendemos que a Bíblia, o Antigo Testamento, dentro de uma forma da Bíblia protestante, ela tem 4 divisões: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos, profetas maiores e menores. Então nós já passamos por Gênesis, por Êxodo, Levítico e vamos agora finalizar a parte do Pentateuco com Números e Deuteronômio, tá? Mas antes de mais nada, eu queria fazer menção do texto da Palavra de Deus, tá? Que é importante nós fazermos menção que, deixa eu só abrir a minha Bíblia aqui, deixa eu abrir minha Bíblia. Então você já vai abrindo aí em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1, tá? Deuteronômio,
capítulo 6, versículo de número 1. Enquanto abre aqui a minha Bíblia, deixa eu pegar aqui a Bíblia hebraica, tá? Para você ver a diferença, como os livros hebraicos, o livro hebraico está diferente. Eu tenho aqui uma relação, mas eu vou pegar aqui a Bíblia hebraica só para você ter uma ideia, tá? Enquanto abre aqui, eu vou direcionar aqui no texto. Deixa eu pegar aqui a Bíblia hebraica, só um minutinho. Então, gente, não sei se já está dando para vocês me ouvir. Peguei aqui a Bíblia hebraica e outras Bíblias aqui para que a gente, para que eu possa mostrar para vocês. Aqui, ó, essa aqui é a Bíblia hebraica, tá? Essa aqui é a Bíblia hebraica. Então, se você observar, se você adquirir uma Bíblia hebraica, tá? É claro que a Bíblia que é usada, né? Ela ela não abre aqui da esquerda para a direita, é o contrário, tá? Porque essa Bíblia hebraica aqui é de uma editora brasileira, né? É de uma editora brasileira. Mas se você for adquirir uma obra genuinamente dentro daquilo que remete ao judaísmo, ela abre da direita para a esquerda, tá? Então, por se tratar de uma obra de uma editora brasileira, então ela abre normalmente como qualquer outro livro. O original é ao contrário, existem editoras brasileiras que fazem a Bíblia hebraica dentro daquilo que os próprios judeus se utilizam. Tá? Não somente os judeus, toda a literatura do Oriente, na sua tradição, ela é sempre da esquerda para a direita. Tá? Mas essa aqui, ela está seguindo a ordem do Ocidente e não do Oriente. Então aqui, ó, não sei se está dando para ver, não sei se está dando para ver aqui. Então, aqui, assim. Então, ó, se você observar, três divisões: Torá, profetas, a Neviim, e os escritos a Ketuvim, tá? Então, isso aqui a forma do Antigo Testamento hebraico. Eu tenho uma obra aqui que é a Taná, tá? A Taná, aqui, ó. A Taná, essa aqui é a Taná. Só que essa obra aqui, ela é baseada na Septuaginta, tá? Então, assim, é uma Taná, né? Contém o cânon do Antigo Testamento, mas ela também contém os textos apócrifos, porque a Septuaginta ela inclui os textos apócrifos. Então tem aqui, ó, Eclesiástico, Sabedoria, Macabeus, tá? Então existe os capítulos complementares de Esther, tá? Aqui, ó. Então, assim, em relação às obras, é maravilhoso você adquirir esses materiais para que você. Aqui eu trouxe também, isso aqui é uma tradução brasileira da Bíblia, que, na minha opinião, todo estudante deveria de ter,
porque ela segue as regrinhas etimológicas da linguagem original bíblica. Isso aqui é uma Bíblia em ordem cronológica, tá? Da editora Vida, que é muito bom mesmo, e vai auxiliar muito em relação à sua leitura, tá bom? E mais uma vez eu indico aqui material do meu professor Esdras Costa Bento, um dos diretores da FAECAD, e vai somar muito a, ao teu chamado, aos teus estudos, tá bom? Então vamos lá, meu povo, vamos ler o texto da Bíblia Sagrada, tá? Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízes que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis da terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno, tu e teu filho e filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em guardardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém. Amém. Vamos orar? Pai em Cristo, louvamos o teu nome na beleza da tua santidade, pela oportunidade nesse momento de poder fazer menção da tua santa palavra. Obrigado por este privilégio que o Senhor nos concede de poder meditar nas tuas escrituras. Iremos falar delas e pedimos o teu Espírito que nos faça lembrar de tudo o que tange a tua palavra. Sê conosco, Senhor. Seja o teu nome glorificado e honrado. Não a nós, mas somente a ti toda a glória. É esta oração que te faço em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Então vamos lá, turma. Vamos prosseguir e falar sobre o livro de Números, tá? O livro de Números. Então, o cenário, o cenário em que o livro é escrito, entendemos que também foi escrito por Moisés, né? Foi escrito por Moisés. O livro de Números é o quarto dentro de uma série, né, dos 5 livros chamados de Pentateuco, e ela foi escrita aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, né? É importante falarmos que essas datas elas são aproximadas, tá? Não se tem uma definição, tá? Mas uma aproximação, tá bom? Então, ela cobre um período de aproximadamente 40 anos. Por que o nome é chamado de Números? Porque é um período em que o povo está, de alguma forma, tomando uma forma de um povo, né? O livro de Números ele é específico, ele é diferente do livro do Êxodo, porque o livro de Números ele vai apresentar uma, um modus operandi, como o povo está peregrinando no deserto, e essa peregrinação vai determinando um crescimento. Não somente um crescimento, mas assim, em relação a percalços da vida. Então é importante a todo estudante da Bíblia estudar o livro de Números e entender que ele não tem o objetivo de apresentar um começo e nem um fim. Ele tem o objetivo de apresentar o meio de uma jornada. Então, ele vai apresentar elementos do Êxodo, Levítico, né? E vai apresentar elementos deuteronomistas. Por isso que tem textos do livro de Números que você também encontra referências no texto de Deuteronômio. Porque o livro de Números ele tem por objetivo expressar o período em que o povo está
em crescimento, em desenvolvimento. De alguma forma, um amadurecimento, mesmo que, por exemplo, são textos que também falam de erros que o povo comete no meio da jornada, né? Então é um livro muito importante que vai descrever esse período e é de suma importância para todo estudante. A temática do livro de Números é as instruções as ações. Então, conforme falamos, é o período da peregrinação. Então, ela vai descrever as instruções de Deus e a reação e a ação do povo em relação àquilo que é dado como instruções. Tá? Então, ela conta essencialmente a história da jornada de Israel, do Sinai até Cádiz. Então, geograficamente, ela vai descrever esse período que vai do Sinai até Cádiz Barneia, né? E depois de 38 anos do vaguear inútil até as planícies de Moabe, pelas fronteiras da terra. Né? Fazendo um esboço desse livro de Números, ele tem 3 divisões principais. Primeiro, do capítulo 1 ao 10, que é as leis dadas no Sinai, capítulo, capítulo 11 ao 21, que é a jornada de Cádiz, e o 22 em diante, que é o acampamento em Moabe. Né? Características especiais. Números fala de uma jornada de 40 dias que levou 40 anos para ser feita. É um livro de numeração, então você encontra muitos termos numéricos nesse texto, nesse livro. Mas também fala de murmurações, conforme nós falamos, esse processo de maturação não significa que o povo não passe por processos de erros, né? O terceiro ponto é a nossa admiração pelo homem Moisés, que eleva a grandes alturas, aqui se mostra como um verdadeiro gigante espiritual. E é importante fazer menção de que é no livro de Números que encontramos grandes dificuldades de uma liderança, né? Ao ponto de Moisés encontrar retaliações dentro da sua própria família. Também nesses textos encontra retaliações dentro do contexto do próprio povo. Então, é notório observarmos acerca da estrutura que Deus concede a Moisés, e quando não há essa estrutura, Deus dá a ele uma direção em tomadas de decisões aos quais seguir. Então, é importante, porque o livro de Números também, além de mencionar todos esses processos do povo de Israel, é como se fosse um registro, um carimbo, uma confirmação do chamado de Moisés. Porque, apesar de ser chamado por Deus, não significa que haja retaliações e dificuldades. Muito pelo contrário, porque o chamado é divino e não é do homem. Então, Deus nos está mostrando, através do livro de Números, que quando ele chama, quem é chamado precisa estar preparado para receber retaliações do próprio homem. Né? Então, aí Deus confirma o chamado de Moisés. Né? Você observa, por exemplo, o texto de Números, né, a partir do capítulo de número 10, como Deus vai trabalhar em torno de Moisés especificamente. Deus vai começar a trabalhar especificamente, porque o povo começa de alguma forma, a saturar, né, a questão do chamado de Moisés, e até porque, por se tratar de um homem mais manso da terra, né, e a necessidade de intervenções divinas em determinadas situações que ocorrem dentro do contexto do arraial de Israel, contra o líder. Então a gente observa uma preservação de Deus em relação à autoridade espiritual constituída. Né? Só deixa eu pontuar aqui o que eu estou falando,
no texto de Números, né? Números, deixa eu colocar aqui, capítulo 12, né? Capítulo 12, versículo 1, Números 12, 1. Olha aqui, e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha que interessante isso, né? E aí Deus trata da situação. Deus toma a causa de Moisés, porque está havendo um complô, né? Uma retaliação contra ele. E aí diz o versículo de número 4 do capítulo 12 de Números. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam, vós três saí da tenda da congregação, e saíram eles três. Então, aí Deus é interessante porque aqui, versículo de número 5, e disse, ouvi agora as minhas palavras. Se dentre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Então a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Então você vê como Deus vai tratar nesse livro o zelo de Deus para com Moisés, o chamado. E eu vejo como Deus zela por quem é chamado. Então, isso é uma lição para nós. Se nós temos essa convicção de que Deus nos chamou e nos comissionou, meu amigo, Deus cuida do teu chamado. Deus cuida da tua chamada. Deus cuida do ministério, né? Agora, o fato de Deus cuidar do meu ministério não significa que eu vou andar relaxado. Eu tenho que me preparar, eu tenho que me cuidar, porque o zelo que eu tenho pelo chamado é o reflexo do zelo que Deus tem por ele, porque foi Deus que me chamou, né? Prosseguindo aqui, que é muita coisa. Vamos lá. Aqui está o caso em que a maioria estava completamente errada. Então, conforme falamos, encontramos no livro de Números também erros do povo judeu, do povo de Israel no deserto. 2 censos do povo foram feitos, um no começo dos 38 anos de peregrinação, né? E outro no final. Resultado, nenhum lucro. 1.200 homens morreram mensalmente durante os anos de peregrinação. Então, o que foi o censo? Foi a contagem do povo. E Deus repreendeu. Deus agiu com juízo, né? Davi queria também contar o povo no final do livro de 2 Samuel, e Deus assim entrou com juízo sobre ele, né? Porque queria verificar, queria de alguma forma medir o que havia sido feito, como se aquilo fosse determinado por ele, de alguma forma, por mais que Moisés fosse manso, mas isso não agradou a atitude de Deus, demonstrando que, apesar do homem ser chamado por Deus, nem tudo aquilo que é feito por ele é aprovado por Deus. Mas entenda uma coisa, Deus trata com o próprio homem chamado, né? É importante fazer menção, por exemplo, que erros não passam batido diante de Deus, né? Você vê, por exemplo, Miriam ficou leprosa 7 dias, ok? Arão, apesar de não de maneira imediata ele sofrer a consequência, mas no final do livro de Números encontramos que a Deus manda tirar a orla, a veste sacerdotal de Arão e vestir Eliezer, seu filho, e Arão vai morrer nudez, vai morrer nu. Quer dizer, a honra para o sumo sacerdote era morrer com as suas vestes sacerdotais. Arão morreu nu. Então,
como uma forma de desonra. Então, apesar de Arão ter feito uma, uma cumpriu o seu chamado, cumpriu o seu ministério, cumpriu, né, o seu chamado, mas não morreu com honra, morreu desonrado, morreu nu, né? Morreu nu. Isso, dentro de uma visão ministerial, é desonroso, muito desonroso, tá? Um outro ponto, a doutrina de Balaão, né, no capítulo 25 de Números, de, de confraternização com o mundo e grandemente perigosa para o povo de Deus. Aqui, Deus matou 24 mil homens, se tratando. E o mesmo texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, faz menção, né, da doutrina de Balaão. Em que se constitui a doutrina de Balaão, professor? Se constitui em considerar normal e relativo a relação da igreja com o sistema do mundo, né? Essa relação do mundo com a igreja é repreendido pelo Senhor. Tão repreendido que Deus repreende com morte, né? Em alguns ensinamentos notáveis, Deus considera 38 anos de vergonha como um vazio, não há registro, nem progresso, nem melhora. Deus passou-os por alto. Deus estava sentido com a incredulidade descabida do povo. Não obstante, transformou os anos em preparação para o futuro. Os meninos cresceram até se tornarem homens preparados e treinados para rigores da guerra. Um dos maiores tipos da Bíblia está no capítulo 21 de Números, versículos 5 e 10. Nosso Senhor usou-a como ilustração em uma conversa com Nicodemos, no capítulo 3, versículo de número 14. Vamos lá? Números capítulo 21, segundo aquilo que. Números capítulo 21, Números capítulo 21, versículo 5 a 10. Números capítulo 21, versículo 5 a 10, diz: E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, quando temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote, né? E aí Jesus já vai fazer menção lá em João, capítulo 14, capítulo 3, aliás, versículo 14, ele vai fazer menção desse texto da serpente levantada no deserto, fazendo uma alusão, né, ao ministério de Cristo, né? João capítulo 3, versículo de número 14. João 3,14 diz assim, olha, Evangelho de João: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, né? Então, fazendo essa comparação, né? Então, Jesus então a serpente no deserto é um tipo do Cristo em seu ministério encarnado, né? Porque a serpente, queridos, ela é uma figura de maldição, né? Ela é uma figura de maldição. Você vê lá em Gênesis capítulo 3, a maldição de Deus sobre a serpente,
Então, a serpente é a figura da maldição, tanto que a própria figura do diabo é dentro da figura de uma serpente. Considerando isso, Cristo assume essa figura de maldição, mesmo não sendo maldito. O fato é que a serpente levantada no deserto é um tipo do Cristo levantado entre os homens da terra, certo? Então não significa que Jesus tenha sido uma serpente, mas é uma forma de entendermos que Cristo, quando ele veio ao mundo encarnado, ele assume a semelhança de maldição. E aí ele mesmo se compara à serpente levantada no deserto, porque assim como Moisés levanta a serpente no deserto, Deus levanta ao seu próprio filho entre os homens, para que todo homem que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Aí você contextualiza em João 14, 3, versículo 14 versículo 15, você vai encontrar isso lá. Ok? Então vamos correr aqui. Aspectos interessantes sobre o livro, uma bela oração intercessora, Números 14, 1 a 20, uma das mais bonitas bênçãos da Bíblia, Números capítulo 6, versículo 24 e 26, né? Deus guarda os livros, Números 14, versículo 22, né? Números 14, 22, vamos ler aqui, Números 14, 22, livro de Números, capítulo 14, versículo de número 22. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Né? Então, em relação a recordar, né? A guardar aquilo que remete à ordenança do Senhor. A palavra número é usada 125 vezes no livro de Números, né? Israel vence uma batalha contra Midian sem uma só baixa, muitas codornizes, né, em Números 11, 31, e o milagre no reino vegetal, está lá em Número 17, versículo de número 8. Números 17, versículo 8 diz: Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Né? Flores, renovos e amêndoas. Né? São três figuras do ministério sacerdotal. Flores, renovos e amêndoas. Né? Procura depois saber o símbolo dessas três figuras: flores, renovos e amêndoas. Ok? É para poder você produzir um esboço de estudo sobre o ministério sacerdotal. Tá? E a chave de compreensão diz: você poderia mudar todo o miserável caráter deste livro decepcionante, se você pudesse substituir incredulidade por crença, que isto seja uma lição para todos nós. Vamos prosseguindo aqui. Chave de Deuteronômio. Deuteronômio, gente, a palavra deutero, né? Deuteronômio significa recordar, né? Voltar, ok? Então, o livro de Deuteronômio ele é uma escrita de recordação, tá? De recordação. Então, ele nos fornece uma informações para que o povo de Deus venha a recordar. É uma forma pedagógica. A repetição, Paulo ele vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 1, que ele se utiliza da repetição como uma forma pedagógica de ensino. Né? E o livro de Deuteronômio é um livro que vai trabalhar especificamente, né, a rememória da lei e das ordenanças de Deus.
O livro de Deuteronômio, junto com o livro de Levítico, é um compêndio de doutrinas judaicas que vão trazer uma consolidação dos princípios da lei, ok? Então, também é um discurso da despedida de Moisés. É um texto que vai falar tanto da morte quanto pós-morte de Moisés. Isso significa que textos da Torá não foi somente Moisés que escreveu. Alguns entendem que foram sacerdotes que, posterior à morte de Moisés, registrou todos esses pontos. Alguns dizem que foi Josué, tá? Aquele que complementou os escritos tanto do Êxodo quanto de Números e de Deuteronômio, tá? Então, nós temos aí o esboço do livro, do capítulo 1 ao capítulo 4, uma recapitulação e advertência, do capítulo 5 ao capítulo 10, recordações do concerto, capítulo 12 ao 26, advertência com respeito ao futuro, 27 ao 30, bênçãos e maldições possíveis, 31 ao 34, despedida de Moisés. Né? Características do livro. Eu só vou ler as características do livro. Todo o livro é composto de palavras de Moisés e os discursos tornaram-se eloquentes pelo Espírito de Deus, pois Moisés havia admitido que não era capaz de falar. Como literatura, o livro é magnífico, podendo ser classificado ao lado de Gênesis, Salmos e Isaías. A natureza poética do escritor é demonstrada no seu livro nacional, no capítulo 32. Há duas grandes porções proféticas, no capítulo 18, versículos 15 e 19, e no capítulo 28 e capítulo 30. A ênfase do livro é uma revisão rigorosa das leis morais. As tentações estavam logo à frente e uma nova geração havia crescido. Então, assim, é um período de transição. A nova geração já havia se levantado, entendendo que aqui a geração antiga, na sua grande maioria, já tinha morrido no deserto. Então, aqui já era a geração que nasceu no deserto, né? E no final da vida de Moisés, Josué já está tomando um posicionamento de liderança em torno do povo, tá? Aqui já é um período de transição. Então, para essa nova geração que está surgindo, Moisés escreve os textos de Deuteronômio com a intenção de fortificar o entendimento da própria lei. Por isso que eu li com vocês o capítulo 6 de Deuteronômio, até para que venhamos a entender, aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Então, assim, são ensinos que já haviam sido consolidados nos textos do Levirato, e os textos deuteronomistas vão consolidar esses ensinamentos, tá? Então, são textos muito bacanas, muito legais, né? Que é importante. Por exemplo, vamos passar, para você ver a similaridade que há entre Levíticos e Deuteronômio, você vai aqui no capítulo 22 de Deuteronômio, capítulo 22, versículo de número 5, diz assim: Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor teu Deus. Então, nós, né, pegamos esse texto e queremos aplicar esse entendimento dentro de uma aplicação atual, mas sem observar o texto em si, ok? Se eu pegar o texto de maneira como ele está escrito, eu vou entender que há uma forma, né, comum, tanto a homem como a mulher, cada um usar a sua vestimenta. Porém, para os judeus, para os hebreus, dentro da sua vestimenta,
tanto o homem como mulher vestia a mesma a característica de roupa. Então, por exemplo, 3 peças de roupa era usada tanto por homens quanto por mulheres. E isso dentro de uma mesma forma. Primeiro, a ketonete, né? O que que é a ketonete? A ketonete era a roupa de baixo. Era um vestido, porém é um vestido com um tecido mais fino, e esse tecido mais fino era mais colado ao corpo. Então era quase que transparente. Era como se fosse uma nágua que as mulheres antigamente da igreja usavam. Mas a ketonete cobria todo o corpo. Tanto o homem como a mulher usava a ketonete, né? O segundo era a anilá. O que que é anilá? Anilá era o vestido, né? Era o vestido. E esse vestido era o externo, né? Enquanto que a ketonete era uma roupa íntima, a nilá era o vestido. Então, o que poderia diferenciar entre homens e mulheres estava na cor, porque geralmente as mulheres usavam uma nilá um tanto quanto mais colorida. Os homens não, já era mais monocromático. Mas a peça de roupa era a mesma. E por último, tanto o homem como a mulher usava a silá. O que, que era a silá? A silá era a capa, que servia como uma peça que sobressaía a nilá, né? E ela servia para cobrir a cabeça no sol. Então, essas 3 peças eram usadas pelo povo no deserto, e o uso desses utensílios é até hoje. Até hoje, o povo mais ortodoxo e tradicional, você encontra até entre os próprios árabes, né? O uso desses 3 elementos. Então, assim, como é que eu vou então entender que Deus está falando dessa forma, em Deuteronômio 22:5, não haverá traje de homem na mulher e nem vestirá o homem roupa de mulher. Então, assim, como é que então Deus está mandando o homem não usar traje de mulher e mulher não usar traje de um homem, sendo que na cultura, no uso comum de Israel, eles se utilizavam praticamente de mesmos utensílios. Como eu vou entender isso? Então, aí eu preciso contextualizar com o que está em Levítico. O que, que Deus está determinando sobre isso? Porque entenda uma coisa: existem leis que Deus determina diante daquilo que o povo já presenciou e leis diante daquilo que o povo ainda há de presenciar, certo? Então, conforme nós falamos, o povo ele está no deserto, ele não, ele está no meio do caminho. Então, no meio do caminho, Deus está preparando o povo para aquilo que ainda há de acontecer. Então, observe, por exemplo, Levítico capítulo 18, Levítico, aqui ó, Levítico capítulo 18, versículo de número 1. Levítico 18, versículo 1 diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitardes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, assim, existe uma lista de leis, estatutos de Deus, preservando o povo diante daquilo que eles já presenciaram no Egito, mas também de pecados de Canaã, que é a terra que eles estão indo para Canaã, né? Então vamos lá.
Como é que eu posso entender, então, Deuteronômio 22:5 à luz desse texto? À luz desse texto. Recapitulando lá, Deuteronômio, capítulo 22, versículo de número 5, recapitulando aqui, Deuteronômio 22:5. Não haverá traje de homem na mulher, nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu. Então, está falando de pecados de abominação, correto? Então, lá em Levítico 18, então, é uma listagem de pecados de abominação. Então, a abominação que eles presenciaram no Egito e a abominação de que eles vão presenciar em Canaã entre os cananeus, ok? Então, assim, é necessário entender que qual era a forma que os cananeus tinham de adorar. Os cananeus tinham duas divindades, né, que eles adoravam. Um era o Baal, né? Baal Peor, que é uma divindade bem antiga, né? Dos cananeus, e também a Sera, que também tinha vários nomes, né? Um era a deusa da fertilidade, representada a terra, e o outro era o deus da chuva, da provisão, que era ali Baal Peor. Então, de que maneira os cananeus adoravam essas entidades? No que dava-se o nome do ritual, né, dos chamados prostitutos do santuário. Então, se utilizava a, 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 o ato sexual como uma forma de adoração dessas divindades. E especificamente, o rei cananeu e a sua rainha, em forma de adoração a essas entidades, a essas divindades, eles trocavam as suas vestimentas. O rei vestia os trajes da rainha, a rainha utilizava os trajes do rei, e ambos se dirigiam aos templos para cometerem atos ali pecaminosos de orgia em adoração a essas entidades. Então, o rei vestia a roupa da rainha, a rainha vestia a roupa do rei, e eles tinham atos sexuais com servos e servas. Ela tinha relações sexuais com outras mulheres, e o rei cananeu tinha relações sexuais com outros homens em ali em uma forma de ritual de invocação da divindade para que houvesse produtividade na terra durante o período de cultivo. E Deus alerta o povo de Israel acerca disso, para que não viesse a cometer tais coisas, né? E você encontra isso dentro do texto de Deuteronômio e aprofundado no texto de Levítico. Vamos voltar para o texto de Levítico? Levítico 18, versículo 22, vamos encontrar ali especificamente sobre, né, o que está se referindo ao traje. Olha aqui como é que. Olha aqui, ó. Versículo 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Olha aí. E isso aqui. Por que que Deus manda ensinar ao povo sobre isso? Porque é uma prática cananeia. E o povo, ele vai para uma terra aonde essa prática é comum em relação à invocação. E se você observar depois de muitos anos depois, tá? Em Ezequiel capítulo 8, o povo de Israel vai cometer esse mesmo pecado, esse pecado de abominação dentro do templo. Depois você lê lá
Ezequiel capítulo de número 8. O povo cai nesse pecado, né? Então, quando Deus fala lá em Deuteronômio 22, versículo 5, para o homem não vestir roupa de mulher e mulher não vestir traje de homem, porque isso é abominação, está se referindo ao paganismo, à idolatria, à feitiçaria, ok? Então, e não a um traje que, por exemplo, traje de roupa específica de mulher é isso, traje específica de homem é aquilo. É claro que o homem não vai usar saia, gente. O que, que vai determinar a vestimenta correta do homem e da mulher? A decência moral e cultural. Vamos lá. Qual é a roupa de homem? A roupa de homem é calça, camisa, é terno, ok? É bermuda, traje de homem, ok? Traje cultural de mulher é saia, é, pode ser uma bermuda, uma camisa, enfim, trajes específicos do perfil do gênero, ok? Do gênero. Então, o texto ali, quando Deus repreende o fato, está repreendendo em dois pontos. Primeiro, sexualidade, quer dizer, eu não posso, eu não posso me permitir quebrar o princípio da sexualidade, o homem querer ser mulher e mulher querer ser como homem. E segundo, a idolatria, a invocação de outras divindades. Então, assim, o texto de Deuteronômio 22:5, resumindo, está falando de sexualidade e não de vestimentas específicas. Então, professor, o que, que vai determinar as vestimentas? O que vai determinar as vestimentas é o traço cultural. Na Escócia, por exemplo, um traje de homem em seus trajes oficiais é o uso de uma saia. Mas é cultural, não é pecado. Porque é comum o uso de tais coisas. Então, dentro do mundo transcultural, o pode-se usar. Mas aqui no Brasil, não é comum. Se não é comum, dentro de uma cultura de vestimenta de homem e vestimenta de mulher, se o homem aqui usar saia, que pois culturalmente é uma vestimenta exclusivamente do sexo feminino, é pecado. É pecado. Ok? É pecado. A mesma coisa é uma igreja. Se uma igreja tem uma metodologia de usos e costumes onde vestimenta de homem é X e vestimenta de mulher é Y, tem que obedecer. Se não obedecer, é pecado. Está lá em Romanos 14:22, que diz que tens tu fé, tenhas em ti mesmo, porque vocês estão sendo condenados naquilo que vocês mesmos estão aprovando. Significa o quê? Significa que se uma igreja tem um perfil de usos e costumes, e se a pessoa que pertence àquela igreja não obedece os seus princípios de usos e costumes, ela está pecando porque não está exercendo por fé o que a igreja aprova como comportamento comumente a todos. Então é necessário refletir sobre isso. O fato é que o fato de uma igreja adotar um procedimento mais conservador e outra mais liberal em relação às vestimentas de homem e de mulher não significa que uma esteja em pecado e outra não. Muito pelo contrário. Precisamos respeitar os traços culturais, denominacionais de igreja e precisamos respeitar os dogmas individuais de pessoas. Tem pessoas que, né, vieram de uma condição do mundo perversa e ela precisa viver uma vida onde as suas vestimentas precisam ser vestimentas que radicalmente vão quebrar esses paradigmas do pecado que ela vivia, né? É igual a questão da própria tatuagem.
Levítico 19, versículo 28 em diante. Vamos lá? Levítico, capítulo 19, versículo 28. Pelos mortos não darei golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Então, mas isso aqui é Antigo Testamento, já falei sobre isso, que o Antigo Testamento não morreu. O que, na verdade, o que foi consumado, todas essas leis e princípios em Cristo, mediante a fé em nós. Então, essas leis vivem dentro de nós. Não são novas leis, mas o seu princípio, a sua manifestação, ela não perpassa mais dentro de uma condição de mim, mas passa a partir do momento em que eu permito que o Espírito Santo haja na minha vida e o próprio Espírito Santo ele vai me remoldando dentro dos padrões desses princípios da lei, né? Então, eu posso botar tatuagem? Gente, não pode. Busca o Espírito Santo. Meu Deus, eu vejo isso como uma falta de busca do Espírito Santo tremenda. As pessoas questionando textos bíblicos e até mesmo criando interpretações que não existem. Cuidado, irmão, porque tem pessoas trazendo condenações para si, desconsiderando o texto do Antigo Testamento com o objetivo de remoldar ao seu próprio bel prazer. Tatuagem é pecado. A partir do momento em que eu marco o meu corpo com uma marca, eu estou, na realidade, defraudando o próprio corpo que Paulo diz que sendo a propriedade de Deus, templo do Espírito Santo. E como é que eu posso me utilizar do corpo para que não seja para honrar e glorificar o nome do Senhor, né? Então é algo a se refletir, é algo a temer, né, em relação a Deus. Então, gente, terminando aqui aspectos em relação ao texto de Deuteronômio, a chave de compreensão, você compreenderá melhor Deuteronômio depois de ler os primeiros 4 livros. Depois, em pensamento, levante-se com Moisés e olhe para o passado e para o futuro. Este livro vive verdadeiramente. Esse livro vive dentro de nós. Amém? Então, o Deuteronômio é um livro de cunho pedagógico, ok? Gente, eu vou ficar por aqui. Deus abençoe vocês, tá? Conforme eu falei, é um panorama, tá? Não tem como objetivo aqui fazer um aprofundamento histórico dentro de um pano de fundo, mas é uma apresentação dos livros dentro das suas temáticas, tá bom? Deus abençoe vocês. Já vão estudando aí, tá? Sobre os livros históricos. E nós vamos, na próxima aula, entrar nos 12 livros históricos do Antigo Testamento, começando por Josué, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai em Cristo, eu quero agradecer a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de poder fazer menção da Tua santa palavra. Sê com as nossas vidas, dá-nos graça, dá-nos da Tua misericórdia e nos direcione, Pai, que venhamos viver em Ti e que a Tua lei se estabeleça em nós em graça, em Cristo Jesus, consolidando-nos como templo do Espírito Santo e que possamos viver as Tuas leis de dentro da nossa vida, Senhor, para fora, verdadeiramente, Senhor, trazendo luz a este mundo e temperando, Pai, a humanidade. É isso que eu te oro, nos prepara, Senhor, para o dia do fim. Assim eu rogo a Ti, para a glória do nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Gente, Deus abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus, tá? Deus abençoe.